Para você que já eventualmente viajou para Portugal, Espanha, Alemanha, França, outros países, vejam só esta reprodução que está aqui, né? É exatamente, né, o formato, né, o aspecto, né, de uma cidade medieval europeia. Né? Como vocês sabem, normalmente tem, se você for à Espanha, eles chamam de Praça Maior, né? Ou mesmo em Portugal, você tem essa realidade, na Itália. Então, você tem sempre uma praça maior, um local de congraçamento, um local de afluxo de pessoas, de realização das feiras, dos festivais, né? Então, o município medieval ele tem muito esse desenho fragmentado, né? Você tem, mas sempre um local central, né? Que é o coração mesmo do município medieval, onde os fatos mais relevantes da vida social medieval vai ocorrer, né? Principalmente as feiras, os festivais, né? As execuções, etc. Então, normalmente, até com uma fonte, né? Sendo essa praça, muitas vezes, construída ali ao redor de uma nascente, enfim, uma realidade muito presente no município medieval. Dentro dessa realidade do município medieval, influenciado pelo direito visigótico ou Código de Alarico, nós podemos aí fazer uma divisão entre os municípios europeus, em geral, e os municípios portugueses, que também tiveram uma evolução um tanto quanto própria, né? Os municípios europeus, exemplificados aí, França, Itália e Bélgica, né, são chamados de municípios gauleses, comunas com influência do município romano, mas com características muito assemelhadas de administração, de divisão do poder, etc. E no município em Portugal, nós temos também uma evolução própria, se utilizando, num sentido mais amplo desta realidade do poder local, o termo município. E num sentido mais estrito, que nós poderíamos aí fazer até um certo paralelo com o que nós chamamos de cidade, essa realidade, portanto, de construções, de moradias, etc., no sentido de conselho. Então, se você for ainda hoje a Portugal, você vai ver o conselho, freguesia, tal, que são determinadas divisões territoriais, né, sendo usado sempre município na ideia mais de organização política, no sentido mais de realidade local, né, de moradias, tal, conselho, e os conselhos normalmente são aí administrados por uma estrutura chamada Câmara, né, a Câmara, no sentido mesmo de local fechado, né, de local de reunião, né, Câmara ou Câmara, mas Câmara como local fechado, né, que é sempre presidida por alguém que é eleito entre os seus pares para presidir esta Câmara. Município português, aí nessa representação, temos aí uma representação do município português, né, muito assemelhado aos municípios medievais em geral, com as suas muralhas, os burgos, etc., né? E temos aqui, né, a evolução, então, do Brasil como primeiro colônia de Portugal, né, de certa forma, a transferência de todos esses conceitos, né, e desta realidade do município português aos municípios do Brasil. Então, o Brasil, como colônia de Portugal, tem a sua origem de estruturação municipal no modelo português. Da mesma forma, durante muito tempo, até basicamente a proclamação da República, né, durante o Império, tanto o primeiro, segundo Império, Dom Pedro II, nós temos aí a Câmara com o presidente da Câmara, normalmente 3 vereadores, os chamados edis, um procurador, 2 almotacéis e um escrivão. Vamos lá, vamos entender a figura de cada um deles. O presidente da Câmara, né, nesta realidade de governo local, era entre aqueles que foram eleitos, né, e aí você tinha os critérios de riqueza, etc., para poder votar, né, como eu disse, e aí entre esses que eram eleitos, um era chamado de presidente da Câmara. Além deles, você tinha os outros que eram eleitos, mas com atribuições mais de auxílio a esse presidente, eram os vereadores. Você tem a figura do procurador, aquele que detém a procuração, aquele que detém o mandato para defender os interesses da Câmara, né? Sejam esses interesses no sentido de
até mesmo de cobrança de impostos, de ações, né? À época, ações eram poucas, mas ações judiciais diante das estruturas da justiça da época. Também você pode vislumbrar nesse procurador a figura meio parecida de um delegado, hoje de polícia, alguém que também exerce, né, em alguma medida, um poder de polícia, né, de acusação de criminosos. Então, você tem a figura aí bem jurídica desse procurador, tanto defendendo, né, a municipalidade, não só na questão financeira, tributária, mas também na questão da paz, né, daquela paz que é necessário que exista dentro do município local. Os almotacéis, que seriam aí como que também fiscais, cobradores de imposto, enfim, aqueles que cuidam do erário, né? E o escrivão, aquele que vai escrever, que vai registrar, que vai manter os arquivos, alguém que vai efetivamente aí redigir as leis, as ordenanças, né? Os atos administrativos, vamos assim dizer, da época, né? Além disso, né, desta Câmara, era muito comum que você tivesse como um braço da justiça da coroa na colônia, né, na administração da justiça, a figura do juiz, né, o juiz de fora. Por isso que é chamado juiz de fora, aquele que é nomeado pela coroa, aquele que goza da confiança da coroa, né? Então, o representante da coroa, algo como os cônsules, né, no Império Romano, aquele que é nomeado para estar administrando a justiça, né, na colônia. Além desse juiz de fora, que era usada essa terminologia para diferenciá-lo, você tinha os dois juízes comuns, juízes eleitos. E alguns aí vislumbram na figura desses juízes comuns da época do Brasil imperial, do município, né, brasileiro, tanto na época colonial quanto imperial, vislumbram aí um pouco a origem do juiz de paz, né, aquele que vai, portanto, proporcionar, exercer o ius puniendi, como nós falamos hoje, né, naquela época exercido pela coroa com exclusividade. E a influência toda, né, de organização, da definição dessas atribuições, dos poderes dessas figuras, dessas estruturas que existiam, você vai encontrar nas ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, isso até 1822. Depois de 1822, com a independência do Brasil, temos em 1824 a nossa primeira Constituição, que é outorgada pelo Dom Pedro I, e aí temos, então, efetivamente, a criação de um direito municipal, né, próprio aqui no nosso país. Primeiro município brasileiro, como vocês sabem, é o município de São Vicente, né, no litoral de São Paulo. Esse município ele foi criado como vila, né, em 1532, pelo então nomeado, né, nomeado por Dom João III como titular, né, de uma parcela do território do país, das capitanias hereditárias, né, o Martim Afonso de Souza. Então, Martim Afonso de Souza é aquele que vem, né, até o litoral, a Baixada, hoje que nós chamamos de Baixada Santista, e ali em São Vicente, em 1532, ele, então, funda a primeira vila brasileira. Essa é uma representação desse momento histórico, né, uma figura do pintor Benedito Calixto, Fundação de São Vicente, uma pintura do ano de 1900, óleo sobre tela, que hoje se encontra, né, no Museu Paulista, no Museu do Ipiranga, que é conhecido como Museu do Ipiranga, que é o museu administrado pela Universidade de São Paulo. Né? Então, vocês veem aí nessa reprodução o poder local, tanto o exército, aí representado, né, por esses soldados com armadura, né, quanto o poder da Igreja Católica, né, e aí representado mais ao fundo, no meio da tela, pelos líderes religiosos, aí os padres, ali você vê um com batina, né, a própria bandeira da Ordem de Cristo, né, dos jesuítas, né, e também do lado aqui mais direito da tela,
você vê os indígenas, né, com vestes sumárias, aí, vestidos de pele, etc., penas na cabeça, mostrando aí, portanto, né, a conformação desse momento, né, e mais ao fundo, lá ao fundo, vocês vislumbram ali o cristianismo, né, e a cruz, né, em madeira, né, num pequeno púlpito ali construído. Obviamente, isso é uma criação da imaginação de Benedito Calixto, que aí quer, né, mostrar, ou seja, retratar esse momento histórico, né? Pedro Calixto tem várias pinturas nesse sentido que retratam, né, a história brasileira. Esse é um mapa de 1586. Esse mapa é um dos primeiros mapas que mostram efetivamente a Vila de São Vicente, né? Vocês veem nessa reprodução, é interessante, né, que você vê ali no continente fazendas, 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 né? Aí tem alguns descritivos de rio, né? Rio da Trindade, Rio de São Miguel, de São João, né? Fortaleza de São Tiago de um lado, né? Outro forte, a Fortaleza de São Manuel do outro, né? Ali você vê a própria Barra da Bertioga, né? Assim, colocado, né? E aí você tem o caminho para o Rio de Janeiro, né? E você tem aí uma representação do próprio município, né, de São Vicente, ou Vila de São Vicente. E aí a anotação histórica é a Capitania de São Vicente, em mapa de Luiz Teixeira, de 1586, cujo original está na Biblioteca da Ajuda, em Portugal. O documento mostra as duas entradas possíveis, pela Barra da Bertioga, ou Canal da Bertioga, como nós falamos hoje. Se você for até hoje lá, você tem o Forte de São João, se não me engano, você pode visitar esses fortes que existem até hoje lá, assim como as duas fortificações, a de São Tiago e o Forte Itapema, né, que estão ali representadas nesse documento de 1586. Ainda uma gravura de 1631, que mostra também, né, a própria Vila de São Vicente, você vê ali ao fundo, né, St. Vincent, e aí você tem, né, a notícia histórica de que essa gravura, ela foi feita, né, pelo gravador suíço Matheus Merian, né, Matheus Merian, e que consta aí num livro, né, que foi publicado, né, em 1631. Então, você tem aí, conforme publicado em América Praterita Eventa, Helmut Andra, Edgar de Cerqueira Falcão, editora da Universidade de São Paulo, em 66, uma obra trilingüe e reproduz parte da história Antipodum oder Neue Welt, né? Neue Welt, Novo Mundo, né? E agora não sei o que seria história Antipodum, né? Mas do Novo Mundo, originalmente publicada em 1631 pelo gravador suíço Matheus Merian e pelo escritor e compilador Johann Ludwig Gottfried. Então, Gottfried, você tem aí essa representação, uma gravura de 1631. O que é interessante é que essa representação, esses navios que estão aí representados, é justamente um evento que ocorre, né, naquele período, que foi a tentativa de invasão de São Vicente por um corsário holandês chamado Spielbergen, né? Spielbergen, que, se você pesquisar, você vai encontrar a história a respeito desse corsário holandês, que, na verdade, estava a mando das companhias orientais holandesas, né, para tentar aí, né, se apossar da Vila de São Vicente. E aí você tem esta representação.